E aí, moçada, tudo bem? Vamos finalizar a sessão 1 aqui sobre as regras deontológicas. E a gente vai falar de dois pontos aqui que são interessantes. Primeiro, o servidor ele tem que ser eficiente no seu trabalho. Só que essa eficiência nem sempre tem a ver com rapidez. Vou dar um exemplo aqui meu. Nós temos aqui na comarca uma vara de execução fiscal. Essa vara, ela começou já com 17 mil processos e 5 servidores. Você acha que 5 servidores dentro de um cartório, uma vara judicial, vão dar conta de movimentar rapidamente 17 mil processos? Jamais. Eu acho que foi mandado mais uns 10 servidores para lá, depois que inaugurou. E ainda, não vai. Tinha que ter 30 servidores, segundo a escala lá, a lotação paradigma. Então veja, eles estão sendo ineficientes no seu trabalho? Não, só que a carga de trabalho é muito grande. Aí nesse ponto eu quero falar para você o seguinte: deixar o servidor, deixar a pessoa à espera de uma solução, né? Você tem essa foto famosa aqui dos primeiros memes, né? No meu tempo era assim, eu tive computador assim já. Deixar o servidor público à espera de uma solução, formando filas, né? Ou ali espécie de atrasos, tá? Injustificáveis, eu posso falar assim. É certo ou é errado? Errado do ponto de vista da ética. Veja, deixar o servidor, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça as suas funções, permitindo aqui a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços, não caracteriza apenas atitude contra a ética. Então aqui nós temos uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. Como é que isso aqui vem em prova? E eu diria o seguinte, ó, que são fatos injustificáveis. Injustificáveis. Você já foi na fila do supermercado, né? E você vai no caixa rápido. E aí tem uma pessoa que demora para pagar, outra que demora para pagar, outra que sai para trocar produto, outra que esqueceu de pegar um produto. Tem 3 caixas e você tem horário para cumprir, você tem que voltar a estudar. E a galera... Enfim, você não fica pistola da vida? Fica, claro que sim. E aí, se você já teve que na repartição, tem repartições públicas que são meio que odiadas pela sociedade, né? Já teve que buscar serviço dentro da administração pública, você chega lá e fila, isso não anda de jeito algum. Aí você vê lá um ou dois saindo, conversando no celular, o cara vai para dentro, vai comer, e a fila só que aumenta. Enfim, tá? É complicado, né? Como eu citei o primeiro exemplo, nós temos situações em que não tem o que fazer, o volume de trabalho é muito grande, né? Mas tem situações que dependem da gente, a gente tem que ser o quê? Eficiente na prestação de serviços, não temos? Tá? Então, a ideia é essa, tá? Por isso que ele fala que não é um ato de desumanidade, né? Enfim. E aí eu vou anotar para você aqui, ó. Para você lembrar. Formação injustificada, tá? De longas filas. Para você pegar uma questão construída assim, você já vai lembrar que tem que ser injustificado o negócio, né? É grave dano moral. Mas só isso? Não, né? Mas o quê? Ele fala conduta aética, né? Que é conduta contra a ética, e mais o quê?
desumano. Ato, né, ali de desumanidade. Essa é a ideia desse dispositivo que vocês têm aqui em tela. Chato? O fato de um servidor deixar qualquer pessoa à espera da solução que compete ao setor em que ele exerce suas funções, acarretando atraso na prestação de serviço, caracteriza atitude contraética, mas não grave dano moral ao usuário dos serviços públicos. Sim, grave dano moral também. Sem segredo, né? Sem segredo algum nesse ponto. O outro ponto é que o servidor deve cumprir ordens. Né? O servidor é um cumpridor de ordens. Tá? Ele vai cumprir ordens, e preste atenção no termo que eu vou usar aqui, ó. Deve cumprir ordens legais dos superiores. Por que eu coloquei legal aqui? Você já deve ter estudado, talvez, ou se não estudou, eu falo para você. O servidor, ele deve cumprir as ordens legais. Vamos supor que você trabalha no INSS e o teu chefe fala o seguinte: ó, pega essas 3 caixas de resma de papel e leva para o meu carro. Eu vou levar não sei para onde. É estranho? Primeiro, você é carregador de caixa, essa é a sua função, ou você é um técnico do INSS, ou você é um analista, não tem um pessoal lá próprio para fazer esse serviço. E ele vai levar para onde essas caixas, se é para uso do INSS aqui? É uma ordem. Será que é uma ordem legal? Veja, nós temos um negócio chamado ordem manifestamente ilegal. É uma ordem que tem aparência de legal, então seu superior falou, ó, pega essas caixas e leva no meu carro. Parece legal, só que ela não é. Então o servidor, sempre que falar, ele tem que cumprir as ordens legais dos seus superiores. Ordens legais, tá? O servidor, né, vai fazer o seguinte, ele vai cumprir as ordens legais e ele fala da seguinte forma, né? Que ele vai velar, né? Velar é cuidar, é zelar, né? Ele vai velar pelo cumprimento, tá? Tem que cumprir ele. E ele evita assim, ó, evita conduta negligente. Ok? Negligente. O que é negligente, gente? O que é negligenciar? Quando você é negligente, você deixa de fazer algo que deveria fazer. Ah, deveria conferir esse processo, por exemplo, eu deveria conferir esse processo, ver se está tudo certo, mas eu tô com preguiça hoje, né? Não dá, né? Isso é ser negligente. Perfeito? E aí o que acontece? O servidor deve zelar, né, por essa questão aqui, e ele tem que tomar cuidado, né, com o negócio. Ele, deixa eu colocar de outra cor, eu vou fazer aqui em cima. Então, ele deve fazer o quê? Não cumpre. Claro, as ilegais, né? Nem precisa falar.
mas as manifestamente também. Manifestamente ilegal. Isso aqui tá lá no... Isso aqui, tá? É lá o artigo 116 da Lei 8.112. Eu já falei para vocês, né, que vocês têm que observar bastante aquela parte do artigo 116 da 8.112 que trata dos deveres. Ela está bem aqui ligada a esses dispositivos que nós temos no decreto 1171. Tá? Então você vai cumprir as ordens legais. É claro que você não vai cumprir as ilegais e você tem que cumprir as ordens legais e não cumprir as manifestamente ilegais. Quando for manifestamente ilegal, não precisa cumprir. Né? Tá lá no artigo 116. São deveres do servidor cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Perfeito? Esse ponto é interessante que você tem que fazer, né? E ele tem uma outra coisa que ele fala da... Sabe o que ele fala? Ele fala da imprudência. Ele também vai falar aqui da imprudência. O que ele trata como imprudência aqui? 3 coisas. Repetidos erros. Então, repete muito erro, é imprudente. Descaso. Não tô nem aí, não ligo, né? Ou então, acúmulo de desvios. São desvios de conduta, né? Do servidor. Tá? Tornando-se, às vezes, difícil de corrigir e aí caracterizam imprudência no desempenho da função pública. Bom, ele fala desse ponto aqui, que é interessante que vocês saibam também. Ok, gente? Espero que vocês estejam anotando. Né? Tem bastante coisinha aqui, bastante detalhe. Olha só. Tá aqui, ó. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente pelo cumprimento e assim evitando conduta negligente. Então, quando você cumpre, você evita a negligência. E ele continua, né? Os erros, descasos e acúmulo de desvio, que às vezes é difícil de corrigir, é até uma imprudência no desempenho da função pública. E você pode ser punido, né? Pode ser punido com isso aí. Vale lembrar, né, que se você cumprir uma ordem manifestamente ilegal, você também é culpado, também pode ser punido, né? Claro que é analisado as circunstâncias e tal, mas você pode ser punido, tá bom? Fechado? Bacana, né? Questão de prova. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios por parte do servidor público tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e podem caracterizar negligência no desempenho da função pública, mas não imprudência. Acha que pode caracterizar imprudência também? Evidentemente que sim, tá? Evidentemente que sim. Como está no próprio dispositivo legal que nós acabamos de ver, pode caracterizar imprudência também. Mais uma. O servidor deve atentar para as ordens de seus superiores, cumprindo-as sempre, sem hesitação e contestação, pois é o que recomendam nos princípios éticos referente à função pública. Não. Ele deve, aqui, ó, esse cumprindo sempre, né, só se for legal. Se não for legal, não cumpre. Não cumpre. Ok? Não cumpre. Por favor, não cumpra. Próximo item que a gente vai tratar é que é a ausência do servidor. Ó, gente. A ausência é um negócio complicado, tá? Ausência injustificada, tá? A ausência injustificada, cara, é complicado, sabe? Já foi na repartição, não, eu preciso resolver isso.
Então, é que quem resolve não tá aí. Ué, mas só tem ele? Não, isso aí é com ele. E já teve essa experiência? É para ficar muito bravo, né? Enfim, a ausência ela tem que ser injustificada. Ele é um fator de desmoralização. Do quê? Do servidor? Não. Do serviço público, em geral. Você tem ideia quanta gente critica o serviço público? Se você soubesse, né? Se você soubesse, gente, é complicado. Mas enfim, toda ausência injustificada no local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Por quê? E ele fala um negócio lá, né, que é interessante. Ele fala o seguinte, né? Aqui, ó. Ele fala assim, ó. Quase sempre, esse é o termo do decreto, né? Quase sempre conduz ali, né? A desordem nas relações humanas. É isso, ó. Desmoralizou, vai começar a ter conflitos com a sociedade. Se a sociedade parar de apoiar o serviço público, infelizmente, é complicado. Tá aqui o dispositivo e eu coloquei, inclusive, o trem da Lei 8.112 aqui, ó. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho, e ó, tem que destacar que é injustificada. É fator de desmoralização e quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ponto importante. Toda e qualquer ausência ou toda e qualquer falta é fator de desmoralização? Não. É injustificada. Tem que ser injustificada. A Lei 8.112 fala que o servidor tem que ser assíduo e pontual. Né? É proibido ausentar-se do expediente sem autorização do chefe. Certo? Então são pontos aqui que tem tudo a ver com a Lei 8.112. Toda ausência injustificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Olha, toda ausência injustificada, sim. Tá? Sim, toda ausência injustificada é sim. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora, né? E de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Para a gente fechar aqui, né, esse ponto, né, o inciso 13 aqui, para a gente fechar este ponto das regras deontológicas. Essa questão aqui, saideira. As decisões tomadas por um servidor com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público devem ser pautadas pela legalidade, moralidade, conveniência e oportunidade, ao passo que os aspectos subjetivos da personalidade dos indivíduos, como honestidade e desonestidade, e o bem e o mal, não são passíveis de apreciação. Posso falar para você que 90% das pessoas que fazem essa questão erram. Sem pressão. É uma questão que você precisa dividir ela para poder compreender. Então vamos fazer isso? Ó. Começar do início. As decisões tomadas por um servidor com base no código devem ser pautadas na legalidade, moralidade, conveniência e oportunidade? Sim, né? Beleza, essa é a primeira parte. Essa primeira parte está certa. Segunda parte. Ao passo que aspectos subjetivos da personalidade dos indivíduos, como honestidade, desonestidade, o bem e o mal, não são passíveis de apreciação. Essa segunda parte. A primeira está certa.
E a segunda acerta também. Por quê? Eu acredito que quanto à primeira parte não há dúvidas, mas quanto à segunda, ele fala aspectos subjetivos da personalidade dos indivíduos, como honestidade e desonestidade, o bem e o mal, não são passíveis de apreciação. Mas a gente não viu que a gente tem que decidir, né, entre honesto e desonesto, o bem e o mal e tal? É, servidor. Mas ele fala aspectos subjetivos da personalidade dos indivíduos. Se alguém chega para te atender no balcão, e eu trabalho numa vara criminal, né? E aí o cara chega lá e pede uma certidão, que quer uma certidão para trabalho, que não sei o quê. Eu vou ficar analisando o passado dele, né? Se ele atualmente é honesto ou desonesto, ele vai praticar o bem e o mal. Ele foi lá pedir uma certidão e é isso que eu vou fazer. Eu não vou analisar aspectos subjetivos, né? Subjetivos da sua personalidade. Eu simplesmente vou fornecer o serviço que ele está pedindo. Por isso que ela está certa. Ok? Fechamos as regras deontológicas, pessoal. Eu sei que a gente fez 3 blocos longos, mas são necessários para uma compreensão integral deste conteúdo. Grande parte das questões do decreto 1171 são extraídas daqui. Ok? Fico por aqui, a gente se vê, se Deus quiser, lá na parte dos principais deveres. Até!